Olá, amigos, boa noite. Estamos chegando mais uma vez, nossos estudos. Hoje, terça-feira, como sabemos, as obras doutrinárias, hoje é o nosso dia de estudarmos o Livro dos Espíritos. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, vamos juntos participar. Estamos vendo aqui Carlinhos, Michele, Rogério, Terezinha, são vários companheiros que já estão chegando aqui, né, para que a gente possa partilhar desses momentos de nossas vidas em união de pensamentos, em união de sentimentos, porque é disso que todos nós estamos, então, desejosos. Agradecemos antecipadamente o carinho de vocês, Michele, Tânia, Rogério, Carlinhos, que aqui estão, e tantos outros que estamos vendo, Mona Lisa, Laura, todos aqui partilhando. Então vamos lá, meus amigos, vamos agradecer a Deus inicialmente pela bênção deste encontro, pedindo que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que os bons amigos espirituais possam encontrar em cada um de nós o bom elemento para o trabalho do bem na face da terra. A consciência desperta, o coração apaziguado, enfim, que os nossos ideais sejam aqueles mesmo de cumprir a lei de Deus na terra e de cumprir a lei dos homens, porque estamos todos sujeitos a elas, pois que aqui estamos encarnados. Assim, procedendo, com certeza, estaremos exercendo o nosso papel de verdadeiros cristãos, de verdadeiros amigos da espiritualidade, e assim poderemos contar com a ajuda deles. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, e nós estamos na conclusão do Livro dos Espíritos. Nessa conclusão, capítulo 7º, Kardec está falando dos adeptos e dos adversários do Espiritismo. E nós, inicialmente, já na vez anterior que estudamos a obra, nós vimos a questão dos adversários do Espiritismo. E paramos naquele trecho onde Kardec analisava 3 categorias de adversários. Então, a primeira categoria de adversário, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo ou que deles não provenha, né? E que falam sem conhecimento de causa. Claro, há pessoas resistentes à novidade, há pessoas que só aceitam o que vem de sua lavra própria e há pessoas que simplesmente não têm conhecimento, falam de coisas que não sabem do que trata, não sabem o que é, não têm referência, e assim elas dão palpite em algo que sequer conhecem. Então existem adversários da doutrina espírita com esse perfil, e dentro desse quadro, Kardec analisou os que só admitem o que possa ser percebido ou testemunhado pelos sentidos. Então é aquele tipo de pessoa que diz assim, ainda que eu visse eu não acreditaria, só se eu pegasse. E muitos ainda chegam a dizer, e nem que eu pusesse a mão, eu ia acreditar. Porque ele quer que fira os seus sentidos de audição, de visão, de tato, de gustação, para que ele possa admitir que sim, existe alguma coisa ali. Um outro grupo dentro desses que são sistematicamente negadores da espiritualidade, da possibilidade da comunicação mediúnica, são os que se designam a dar os fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência. Eles não querem nem saber, nem para desencargo de consciência. Eles não dão a menor atenção àquele fato, não lhes interessa, nem querem saber, procurar entender qualquer coisa desse tipo. Então, existem esses, e são pessoas complicadas, porque eles não compreendem que seja um processo de mais de meia hora para alguém se inteirar de uma verdade. Eles querem no vapt-vupt que tudo esteja pronto e resolvido. Não perceberam que nós precisamos do conhecimento e que esse conhecimento às vezes leva uma vida inteira para tentarmos chegar até ele e ainda assim não nos é possível adquiri-lo. Estamos o tempo inteiro aprendendo alguma coisa com alguém. Então nós paramos nesse trecho
onde ele analisava esses dois tipos de criaturas dentro desses que negavam sistematicamente a possibilidade da comunicação com o mundo espiritual. Depois nós vamos ver a dos que, sabendo o que pensar da realidade, dos fatos, os combatem. Porque há pessoas verdadeiramente que sabem dos fatos, mas combatem aquele fato por outras razões, e Kardec então lista por motivo de interesses pessoais. Então eu posso dizer eu não acredito, eu não sei, isso não é verdadeiro, atendendo a um desejo meu, atendendo a um interesse pessoal que eu tenha em razão disso. Eu não quero que os outros saibam, ou se souberem poderão fazer uma escolha diferente. Eu sei que é verdade e faço isso na calada da noite. É bem interessante a gente ver esse comportamento e saber que existe mesmo. Pessoas que dizem, não, eu não acredito em manifestação mediúnica, não acredito na possibilidade do contato do mundo espiritual, mas nas suas necessidades particulares procuram médiuns para tentar resolver as suas vidas. E continuam negando na realidade do dia a dia, continuam negando. Porém, na calada da noite, vão em busca da ajuda que entendem assim. São realidades que fazem parte dessas pessoas que se colocam na categoria de adversários por outros interesses. Para eles, o espiritismo existe, mas lhes receiam as consequências. Muitas vezes não querem que as pessoas tenham determinado conhecimento, porque elas estão vinculadas a outros ensinamentos, porque isso as libertaria daquele jugo que ela está sendo submetida, enfim, são interesses mesmo da vida cotidiana. Então, por conta disso, atacam o espiritismo como se atacasse um inimigo, porque não querem que ele mostre, que ele desvende e que diga, olha, isso não é bem assim, vocês estão aqui sem a menor necessidade de fazer desta forma. Vamos lembrar um pouco dos sacrifícios que eram feitos aos deuses no passado. E muitas vezes, ainda nos dias atuais, vemos alguma coisa desse tipo. E esses sacrifícios, ao longo do tempo, os deuses não precisam disso. Aqueles espíritos verdadeiramente superiores jamais ficariam felizes com a oferenda de qualquer sacrifício. Mas dizer isso para as pessoas é acabar com o mercado, com a possibilidade de ganho de dinheiro. Tudo isso vem o nosso interesse. Milhão de corações de Eliana, Clélia, Isabel, Cláudia, Valéria, todos aqui conosco, participando deste encontro de almas queridas. Então continua Kardec ainda falando destes adversários que vão continuar negando, jurando de pé junto, não existe, não funciona, não serve, porque outros interesses estão aí na pauta. A dos que acham a moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Então é preferível negar tudo, não aceitar aquela doutrina, aquele ensinamento, dizer que aquilo não é verdadeiro, por quê? Porque cobraria da pessoa mudança que ela não está disposta a fazer. Este ensinamento traria a ela alguma condição onde ela não está nem um pouquinho desejosa de mudar o seu jeito de ser. Uma vez, eu já comentei isso com vocês, estávamos num estudo quando uma pessoa foi pela primeira vez e depois do estudo eu fui conversar, perguntei, e aí, você gostou do estudo? Era uma noite de estudo do Livro dos Espíritos. Então, você gostou dos estudos? Olha, eu adorei os estudos. Que bom, então sinta-se à vontade. Ah, mas eu não vou voltar. Eu falei, nossa, e você gostou e não vai voltar? Não, porque se eu souber tudo isso, eu vou ter que mudar tudo na minha vida e eu não quero mudar. Não voltou. Ainda bem que não voltou por isso, mas não saiu então fazendo um pouco caso dos ensinos ou querendo depreciar a doutrina espírita. Não, simplesmente se omitiu de participar porque não lhe convinha despertar a consciência diante da lei de Deus. É interessante.
esse despertar da consciência diante da lei de Deus. É algo que nós temos que parar e pensar e refletir. Então, Kardec colocou essas 3 classes de adversário: os que negam o novo, porque são movidos pelo orgulho e pela presunção; aqueles que negam sabendo da verdade, da realidade, mas têm interesses maiores ou até a ambição que os impede de aceitar e se colocam como inimigos da doutrina; e os que fecham os olhos, movidos pelo egoísmo. Eu não quero mudar, eu quero continuar assim, se eu souber alguma coisa, eu estarei obrigado a fazer diferente. Então, dizia Kardec, nessa conclusão desse capítulo 7, concebe-se que nenhuma solidez, tendo essas causas de oposição, desapareçam com o tempo. Ele não se afligiu com esses adversários, com esse tipo de adversário. Ele simplesmente disse: o tempo se encarrega de mostrar a verdade e de desfazer todos esses enganos que até então essas pessoas estão carregando. Em vão procuramos uma 4ª classe, porque ele mostrou as 3. Procurou uma 4ª classe, a dos que em patentes provas contrárias se apoiassem. Então, aqueles que verdadeiramente estivessem estudando e desenvolvendo provas contrárias àquilo que a doutrina espírita estava pregando. Essa 4ª classe era interessante, porque ela falaria com conhecimento de causa, falaria aceitando estudos e reflexões. Então seria diferente. Todos opõem a negação. Aqueles que não gostam, não quero, não serve, não funciona, não presta. Nenhum aduz demonstração séria e irrefutável. Todos os que negaram não traziam consigo nenhuma manifestação séria, nenhuma contestação que valesse a pena ser avaliada. Então é isso que nós temos visto, e é isso que a grande maioria de criaturas que se colocam como adversárias, elas vão estar enquadradas dentro de um desses 3 tipos. Vamos lá, o nosso boa noite a Cláudia, Maria de Lourdes, a Lena, a Vânia. Vânia disse ontem que ela estava ali, eu não vi. Eu disse: olha, não dá para olhar todo mundo. Bem que a gente gostaria de ficar olhando os amigos, dizendo boa noite para todos, sejam bem-vindos, mas não dá, infelizmente. Ou nós prestamos atenção nisso, ou vamos prestar atenção no que temos que refletir. Assim a gente dá uma olhadinha, agrada um pouquinho os amigos e continuamos com as nossas reflexões, que são muito importantes para nós. Então, o que é que traz a ideia espírita? Qual é o conteúdo dessa ideia espírita? Que não transformarão, a ideia de que não transformarão de súbito a natureza humana. Verdade, não há uma modificação rápida. Não exerce ação idêntica nos que a professam. Outra verdade. Porque cada um recebe um ensinamento e digere conforme a sua capacidade. Então, aquilo que para um toca profundamente ou significativamente, fazendo com que ele reestruture, às vezes, uma palavra e ele modifica toda a sua trajetória, o outro está anos ouvindo as mesmas palavras e ele é impermeável àqueles ensinos. Eu me lembro também, contamos o caso de uma pessoa que diz: gostei, mas não volto porque eu teria que mudar muita coisa. E uma outra pessoa que certa vez nós tínhamos por hábito abrir os estudos colocando na lousa do centro. O professor gosta de lousa e giz, eu sou do giz. E nós colocávamos o título do estudo da noite, fazíamos alguns gráficos, mostrávamos alguns pontos importantes usando a lousa para os nossos estudos. E no cantinho da lousa eu sempre colocava uma frase que fosse uma mensagem edificante, alguma coisa boa que as pessoas pudessem gravar. E uma vez entrou uma pessoa no centro e nós estávamos então já com a aula em andamento.
E esta pessoa, depois que ela nos contou, ela estava chegando de outra cidade, aqui em Taubaté, estava num momento muito difícil da sua vida e muito desesperado. E ao adentrar ali na lousa tinha uma frase. E essa pessoa tinha chupado um sorvete, guardou o palito no bolso para não jogar fora, e quando viu a frase escreveu no palito para não esquecer. Era algo relativo à obsessão. E foi de tal forma marcante aquela frase para essa pessoa que a partir dali ela quis se envolver e hoje é um trabalhador do movimento espírita. Então vejam, quer dizer, é aquilo que Kardec está dizendo, a ideia espírita, ela não exerce ação idêntica em todas as criaturas que as professam. Nós estamos vendo a Cidinha aqui que estava aflita, achando que não tinha live, mas tem, Cidinha, tem sim. Boa noite, Ana Clara também. A Marina, boa noite. Então, gente, ele continua fazendo essa análise, mostrando isso tudo para nós, né? Essas situações que nós estamos observando. Mas o resultante dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente, o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco esse resultado, até aos nossos olhos às vezes parece tão insignificante, representa sempre uma melhora. Qualquer mudança, qualquer atitude, qualquer forma de olhar a vida que venha a ser produzida pelos conhecimentos das ideias espíritas, ainda que pequenino que seja, valeu a pena. Valeu a pena, tem uma melhora, por pequenina que seja. Nós não conseguimos grandes melhoras, nós somos de melhoras homeopáticas, mas elas estão se efetivando. Quando nós começamos a olhar para a vida com um olhar diferente, por conta do que temos aprendido, é claro que estamos em processo de melhoria, de crescimento e maturidade espiritual. A ação mínima, diz Kardec, dá prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Então, o mínimo que o Espiritismo faz é provar que existe um mundo espiritual, através das comunicações mediúnicas. Então, ou dos fenômenos mediúnicos em geral, fossem fenômenos físicos ou fenômenos inteligentes, esses fenômenos dão prova, dão testemunho dessa imortalidade. E só por isso já derruba por terra a questão da materialidade, a negação da doutrina materialista. Ela diz, olha, não é bem assim, nem tudo é só a vida material, há algo que transcende a materialidade terrena, então este é que é o caminho que ela vem mostrando, só por isso já causa muita mudança. Para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem algo mais que somente fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são seus efeitos. Agora Kardec está num ponto fundamental. Os fenômenos nos mostram, provam a imortalidade, a possibilidade da comunicação, eles falam da realidade do espírito. É disso que eles falam. Mas há algo maior que fenômenos mediúnicos, que é o que Kardec diz, aqueles que passam a compreender o espiritismo filosófico, agora é o corpo de doutrina. São as ideias, os ensinos que o espiritismo está trazendo. Quem começa a compreender esses ensinos vão ter mais elementos, né? Porque nesses ensinos estão vendo algo mais que somente fenômenos curiosos, porque são curiosos para nós. Nós vamos ver os efeitos de compreender a filosofia espírita.
O Livro dos Espíritos, como nós gostamos de lembrar, na sua página de rosto, está lá escrito o Livro dos Espíritos, que é o Tratado de Filosofia Espiritualista. Então ele diz, e aqui na conclusão, quer dizer, através de todas as perguntas que nós vimos e respostas que o mundo espiritual trouxe, aquele que consegue compreender uma parte desse conteúdo, porque não conseguimos em profundidade tanta coisa, só por isso efeitos existirão na própria vida. Então ele vai listar esses efeitos que produzem em nós o fato de compreender o ensinamento dos Espíritos. Não apenas temos o prazer, não apenas nos encantamos com os fenômenos mediúnicos, mas aprofundamos no conhecimento espírita. Por conta disso, vamos lá, o primeiro efeito que ele lista. O primeiro é mais geral. Então, uma grande maioria dos que passam a compreender, que passam a estudar, esse efeito vai se desenvolver nesta criatura. Desenvolver o sentido religioso. Até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença as questões espirituais. Então, vamos entender o que Kardec está colocando como o sentimento religioso. Ele não está falando de atitude de compromisso ou de adepto desta ou daquela religião. Ele não está falando de cultos, ele não está falando dos ritos de uma religião, ele não está falando disso. Não é, quando nós falamos religião, as pessoas já pensam nas igrejas que representam essas religiões, nos templos, nos centros espíritas e no comportamento dentro deste ambiente de expressão religiosa. Não é isto. Ele está falando no sentido que hoje nós entendemos de religiosidade, de uma expressão da ligação da criatura com o Criador. Então ele coloca, o primeiro e mais geral é desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença as questões espirituais. Às vezes a pessoa não é materialista. Não é. Ela até acredita, ela até aceita, entende que alguma coisa existe, mas não percebe a grandeza disso, não percebe a profundidade, não percebe que é um espírito vinculado ao Criador, não percebe. Por conta disso, o primeiro efeito, quando ela começa a estudar, é desenvolver essa sua religião, no sentido de religiosidade, um sentimento religioso, um sentimento de respeito, um sentimento de profundidade, de transcendência. É isto que está sendo proposto pela doutrina espírita. Como consequência, para aquele que desenvolve um sentimento religioso, vem como consequência o desprezo pela morte. E é bom a gente entender como é que também Kardec posiciona essas palavras. Porque ao lermos assim rapidamente, poderíamos entender desprezo pela morte significa tanto faz, morrer, não morrer, acaba com a vida. Não é isso não. O desprezo pela morte que ele fala é o não desejo de morrer, é desprezar esse desejo, é querer viver sempre, seja encarnado ou desencarnado, mas é viver. Então não é se entregar na questão de morrer, de se acabar. É esse desprezo que ele fala, de uma aceitação sem queixa para o fenômeno biológico da morte do corpo físico, porém a transcendência do espírito. Então ele sabe que há uma continuidade, ele sabe que essa vida vai seguir adiante, sem queixar, sem pesar, sem temer. Ele entende uma morte como inevitável. É a lei. Se reencarnou, vai ter que desencarnar. Se ganhou um corpo para viver um período de tempo, terá que deixar na hora em que a data de validades expirar.
Quer dizer, vemos esse fenômeno como natural da parte do nosso existir, a certeza que tem do estado que se lhe segue, da vida que continua, da vida adiante, daquilo que o aguarda. Então ele sabe que é uma condição natural ter que desvencilhar-se da matéria quando ela não mais atende à sua necessidade de existir no plano material e partir para a vida espiritual consciente disso. Isso o Espiritismo está nos mostrando, porque se os espíritos, aqueles que passaram pelo portal da morte e agora do mundo espiritual podem se comunicar conosco, eles estão dando um testemunho de vida, de presença, de intercâmbio, de influência em nosso meio, de relacionamento com as criaturas, estejam encarnadas ou desencarnadas, não importa. O segundo efeito que vem, o primeiro era o desenvolvimento do sentimento religioso. O segundo, a resignação nas vicissitudes da vida, nos momentos de dificuldade. E resignação não é, tá bom, que seja vontade de Deus e tá tudo certo. Não. Resignação é uma aceitação daquilo que está acontecendo com a nossa busca por solução, com o nosso desejo de melhoria, com o nosso desejo de encontrar uma saída para aquilo que neste momento é uma dificuldade no nosso caminhar. Então nós vemos aqui a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá uma visão das coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 de sua importância, porque aí a gente descobre que é um espírito que está encarnado e não um corpo que tem um espírito, o mais importante é o espiritual, estamos na carne, gostamos de estar, queremos viver aqui um tanto de tempo mais junto deste mundo, mas sabemos que existe algo mais. O homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham, porque a gente sabe que tudo passa, porque a gente tem a certeza que as coisas não permanecem iguais para sempre. Então, por conta disso, aquela dificuldade torna-se momentânea, não é algo que vá destruir aquela criatura para sempre, não. Daí, mais coragem nas aflições e mais moderação nos desejos. Esse recadinho muito especial é interessante. Moderação nos desejos, porque grande parte das dores que nós enfrentamos, das dificuldades na vida física que nós encontramos, é por conta do nosso desejo ilimitado. Não temos limites, nós desejamos e desejamos e desejamos. Se temos A, queremos A mais B, se temos A mais B, queremos A mais B mais C. Esses nossos desejos é que nos comprometem muitas vezes na caminhada da vida com atitudes indevidas que estamos fazendo. Então, quando ele diz que entendendo as dificuldades da vida, ganhamos coragem para as aflições e mais moderação nos desejos. A gente fica espertinho. A gente começa a colocar um limite para dizer, espera aí, até aqui tá tudo certo, daqui para frente, se eu inventar muita moda, vai sobrar alguma aflição, vai sobrar alguma dor. Será que eu preciso disso? Porque existem aquelas que vêm naturalmente, faz parte do dia a dia do nosso existir. Mas muitas das nossas dores somos nós mesmos que provocamos. Por isso, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, que fala das aflições da vida atual e das aflições da vida passada. Aflições da vida atual que está nos trazendo, seja por consequência natural ou pelos nossos atos indevidos, e aflições que estamos trazendo de um passado e que hoje explodem em forma de dores em nossa vida. Enfim, se estamos aprendendo a viver melhor,
naturalmente estaremos semeando melhor para o futuro, eliminando um tanto dessas dificuldades, dessas dores no futuro. Daí o banimento de abreviar os dias de existência. Então, bane-se a ideia de suicídio que muitas vezes surge diante das aflições da vida, diante das dores da alma. Se a alma conseguir compreender que é só um momento passageiro, que esse não é o seu fim, que ela haverá de continuar, esteja encarnada ou desencarnada, ela não vai procurar dificuldades maiores para si mesma. Então, ele vai banindo a ideia de diminuir o tempo de vida. Vamos lembrar o estudo lá de André Luiz, de ontem, quando a ele foi atribuída a pecha de suicida inconsciente. E ele ficou muito aflito por isso. Mas depois ele descobriu que o seu modo de viver, as escolhas que ele fez na vida, as suas ações resultaram nesta aflição, resultaram na diminuição do tempo de vida, do seu fluido vital. E às vezes nós gastamos o fluido vital com coisas tão bobas e desnecessárias, com atitudes e envolvimentos que não merecem a nossa intervenção com este agravar do consumo de fluido vital. Quantas vezes as pessoas entram em situações mais complicadas e os outros dizem, nossa, você passou por isso, como você envelheceu? E por que se diz como você envelheceu? Ela foi consumida nas suas energias, naquele embate, naquela dificuldade. Ela envelheceu por isso, gastou de forma rápida algo que era para um tempo maior do seu próprio existir. Então, as ideias espíritas colaboram conosco, mostrando essas realidades, para que a gente fique espertinho, para que a gente possa fazer escolhas mais felizes para nós mesmos, para o nosso próprio bem-estar. Vamos lá, boa noite a Betinha, a Divone, Dilza, Anitta, Andréia, Maria, aliás, Marta, que Deus abençoe a todas. Kardec continua falando a respeito disso, que há um banimento da ideia de abreviar os dias de existência. Sempre se perde o que se queria ganhar na ideia de consumo ou de suicídio, quer inconsciente ou quer consciente. Mudar o nosso modo de ser é mudar a nossa conduta de vida. Então, estaremos nos poupando também aí, porque senão estaremos sempre perdendo. A certeza de um futuro que temos a faculdade de tornar felizes com os entes queridos, oferece aos espíritas suprema consolação. Então, o que é que traz consolo aos nossos corações? Essa certeza de um futuro que temos a faculdade de tornar feliz e a possibilidade de estabelecer relações com os nossos entes queridos. E esse futuro é vida espiritual. A possibilidade de se ligar, de se reencontrar, de se aconchegar. E é isso que dá, então, consolação para aquele que está partindo antes de nós, para aqueles que estão nos aguardando do outro lado da vida. Há, para o nosso coração, este consolo da continuidade do existir e da esperança do reencontro. Por conta disso, nos fortalecemos na vida. O horizonte se dilata com as ideias espíritas, passamos a ver mais, passamos a enxergar mais. Então, o horizonte se dilata graças à realidade da vida além túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar através da mediunidade. Vem nos contar, vem nos dizer. Eu costumo dizer, e isso não, claro, não é uma ideia minha, eu aprendi isso com o nosso companheiro Carlos Bacelli,
quando ele fez esta análise, eu achei fantástica, dele dizer que os ensinos da doutrina e as revelações do mundo espiritual, essas revelações ainda não pararam de chegar até nós. E através das obras de Chico Xavier, das chamadas cartas aos entes queridos que Chico psicografava com toda a lisura, com toda a presteza e com identificação precisa, cada um reconhecia ali o seu ente querido e esse ente querido contando o que ele estava vivendo, como ele estava sendo ajudado, o que ele estava sendo socorrido, dando notícias, contando como funciona a vida além dos nossos olhos. Então, esta possibilidade alarga o nosso horizonte. Nós passamos a olhar de forma diferente para a continuidade do nosso existir. E o terceiro efeito que Kardec narra, então vamos lá, que o primeiro efeito que ele trouxe era o de desenvolver o sentimento religioso. O segundo, a resignação nas vicissitudes, nas dificuldades. E o terceiro, estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Nós somos juízes, nós vivemos com o dedinho apontando o defeito do outro. Nós só esquecemos de prestar atenção que o defeito que a gente identifica no outro é o que nós já conhecemos, por isso somos capazes de identificar. Senão, não conseguiríamos identificar. Mas eles identificam, porque é o espelho, está mostrando aquilo que eu conheço. Então, estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Ser indulgente não é ser alienado. Não é aquela criatura que está fazendo vista grossa. Ela vê. Mas ela vê sabendo que existe uma possibilidade de melhoria naquela criatura. Que ela não será sempre do jeito que ela está se apresentando. Que ela tem uma vida inteira pela frente para sofrer essas mudanças. Então, para a criatura, estimular a indulgência e dizer, olha, saiba que daqui a um tempo ela não será mais assim. É quase que como olhássemos uma laranja no pé e ela está verdinha, verdinha. E nós poderíamos apontar o seu defeito de imediato. Ah, está azeda, coisa horrível, está azeda. Outra pessoa poderia olhar aquilo e dizer assim, ah, daqui a pouquinho ela vai estar super doce, madurinha. Porque ela sabe, ela não considera aquela fase azeda, aquela fase difícil, porque ela sabe que a fase boa virá depois, aquela que é compensatória, ela virá depois. Assim, há um estímulo, a indulgência para com os defeitos alheios, até porque queremos muito que as pessoas sejam indulgentes para com as nossas faltas, com as nossas dificuldades. Pedimos isso na prece do Pai Nosso. Pedimos que perdoe as nossas ofensas, só que a gente coloca lá, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E a questão é, será? E o Espiritismo vem dizendo, olha, trabalha isso, não grava isso no coração. Então, para todos nós, é preciso mesmo termos cuidado. Eu estou vendo que o pessoal está colocando aqui, a Cláudia dizia que parou e voltou, a Cidinha que não estava achando a live, mas encontrou, graças a Deus, a Beth dizendo que agora que ela conseguiu acessar o sinal da net. Por que isso, gente? Nós estamos pelas condições atuais em que está todo mundo em trabalho virtual, em home office, então, home office, né? Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um congestionamento na rede. E isso dificulta um pouquinho os nossos estudos. Mas tenhamos um pouquinho de paciência, porque, como dizemos sempre, se não conseguirmos agora, tudo isso fica registrado lá no canal do Facebook Marina Ferri ou na página
de apoio aos estudos espíritas no próprio Facebook, fica registrado. Vamos lá e a gente olha mais um pouquinho e consegue então recapitular aquilo que por acaso nós tenhamos perdido. Mas voltando então às reflexões de Kardec, ele vem com o terceiro efeito. Então, o primeiro era desenvolver religiosidade, o segundo era para que nós pudéssemos desenvolver a resignação, olha, religiosidade, resignação e agora indulgência. Vamos desenvolver a indulgência. Ele faz uma observação no final desse capítulo 7º, dizendo: o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem, o mais difícil de acabar. Egoísmo. O princípio do egoísmo e tudo que venha dele é difícil, porque implica em desapego, implica em nos tornarmos mais amenos, em nos tornarmos menos desejosos de tantas coisas, menos melindrosos. Então, esse princípio em nós é muito enraizado. E o mais difícil de desenraizar, diz Kardec, o egoísmo. É o mais difícil de desenraizar em nós. É trabalho. Para o espírito, não importa quantas vidas vamos viver, mas será esse o trabalho. A abnegação da personalidade constitui sinal grandíssimo de progresso. Então, toda melhoria que nós estamos conseguindo para nós é sinal de progresso. Não importa se ela é grande ou se ela é pequena, é o que nós estamos conseguindo. Estamos com certeza hoje muito melhores do que fomos no passado. Muito melhores mesmo, que estamos aproveitando muito mais. Bem, encerramos o item de número 7 da conclusão do Livro dos Espíritos. Não vamos adentrar, por causa da nossa hora, não vamos adentrar ao item de número 8, ao capítulo 8. Lembrando que o Livro dos Espíritos, na conclusão, tem 9 itens, 9 capítulos. Nós vamos fazer o penúltimo e breve estaremos fazendo o último capítulo que conclui a obra, o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, a obra primeira, que traz o conteúdo da filosofia espírita para que nós possamos aprender e possamos viver melhor um pouquinho. Então, nessa conclusão, só para aguçar a nossa curiosidade, Kardec diz que muitas pessoas perguntam: ensinam os espíritos qualquer moral nova? Porque ele estava apresentando um código de moral, de comportamento de vida. Olha aqui, resignação, indulgência, religiosidade, expressão da religiosidade, perdão, tudo isso foi falado. E as pessoas dizem: mas isso aí nós já estamos cansados de ouvir. Será que tem alguma coisa nova? Ensina qualquer moral nova? Moral entendamos por costumes de vida. Será que eles ensinam alguma coisa diferente? Qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Porque Jesus falou de tudo isso. Então, por que o Espiritismo vem depois de Jesus, 19 séculos depois, né? Para repetir as mesmas coisas? Ou será que ele tem um ensinamento novo, diferente do Cristo? Muitas pessoas nos perguntam às vezes: mas o Espiritismo aceita Jesus? Claro que sim. Todo o código de moral que está em o Evangelho segundo o Espiritismo e em toda a filosofia espírita é com base nos ensinos de Jesus. As pessoas não entendem isso, que esta moral, essa conduta, este ensino está em cima. E aquelas que conseguem perceber que já era uma fala existente, com as citações bíblicas, com os ensinos de Jesus, aquelas conseguem perceber: mas então qual é a vantagem? O que os Espíritos vieram ensinar de novidade? Será que tem alguma coisa mais do que aquilo que Jesus deixou para nós? E Kardec, e ainda diz, né?
se a moral deles não é do Evangelho, porque tá tudo, o código de moral do espírita é o código do Evangelho, segundo o Espiritismo, está ali, e são todos os ensinos de Jesus. Mas então, se essa moral está do Evangelho, para que serve o Espiritismo? Bem, nós não vamos desvendar isso agora. Nós vamos deixar para a semana que vem. Mas percebam que essas perguntas, esses questionamentos, feitos lá no século XIX, a Kardec, quando estavam chegando os ensinos, ainda tem muita gente que procede assim, com relação ao Espiritismo, por desconhecimento, por falta de atenção, por não estudar. Então, o convite que fica a nós é de que a gente possa estudar até para poder responder a alguém esse tipo de pergunta que está sendo feita. Porque se nós não tivermos argumentos claros e suficientes, não vamos conseguir responder adequadamente às pessoas que possam vir com esse tipo de questionamento. Então, meus amigos, deixemos o capítulo 8 da conclusão para a semana que vem. E agora, no nosso encerramento, vamos agradecer. Há uma prece muito bonita, chamada Ação de Graças, de Michael Cost, e essa prece é aquela que diz a nós o muito que precisamos mesmo agradecer a Deus, inclusive nos momentos difíceis pelos quais a humanidade está passando agora. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos, quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, minha voz que canta, quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham, quando... É maravilhoso voltar para casa, quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Que Deus nos ajude, que quando encerrarem-se as cortinas de nossas vidas terrenas, possamos ter essa prece como gratidão pela experiência reencarnatória que estamos vivendo. Gratidão por tudo que nos foi ofertado na caminhada. E partimos para a nova caminhada com o coração cheio de alegria. Enfim, que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine. Especialmente hoje queremos pedir o amparo e a proteção ao nosso companheiro Jorge Henrique, que retornou ao mundo espiritual no dia de hoje. Que ele possa ser assistido, possa ser amparado, possa ser iluminado, tanto quanto todos os outros que estão fazendo a mesma trajetória de retorno à pátria espiritual. Que Deus abençoe, que os caminhos sejam iluminados e que aqui, entre encarnados, possamos viver experiências de paz, de harmonia e de lucidez para com a responsabilidade do nosso existir. Deus abençoe, Deus ilumine e até amanhã, quando teremos, se Deus quiser, a nossa quarta-feira de Evangelho com mais uma página do livro Pão Nosso. Muita paz, meus amigos, muita luz a todos.